Após a turbulência provocada pela quebra de 3 bancos americanos em menos de uma semana e uma consequente corrida bancária que se instaurou no sistema bancário dos Estados Unidos, as ações americanas hoje já estão no mesmo nível de antes da crise, após o Fed ter voltado a injetar 400 bilhões de dólares no sistema financeiro. Mas será que isso foi o suficiente para resolver o problema? Já adianto a você que a resposta é não. No máximo, o Fed comprou mais alguns meses de sobrevida para os bancos e é isso que iremos esclarecer neste vídeo, em que iremos fazer um raio-x da atual situação do sistema bancário dos Estados Unidos. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like, inscreva-se e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim, você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Apesar de o estresse no setor bancário aparentemente ter se estabilizado, os bancos americanos seguem vendo um grande montante de retiradas de depósitos em um ritmo não visto há pelo menos 50 anos. De novembro de 2022, quando a taxa de crescimento dos depósitos no sistema bancário dos Estados Unidos estagnou e se tornou negativa pela primeira vez desde 1995, até hoje, o ritmo de saída de depósitos do sistema bancário acelerou e está agora em menos 5% se comparado com o mesmo período do ano passado. E a cada semana que se passa, o ritmo de retirada de depósitos só aumenta, mesmo apesar do recente resgate do Banco Central. Em vídeos anteriores, explicamos como a política monetária agressiva do Fed provocou um enorme rombo no balanço dos bancos devido à incidência de prejuízos não realizados, causando desconfiança sobre a real situação da saúde dessas instituições financeiras, ao mesmo tempo em que tornou os depósitos nesses bancos cada vez menos atrativos, já que é possível agora achar opções muito mais rentáveis e mais seguras, como investimento em títulos do Tesouro e títulos hipotecários, através de instrumentos como os Money Market Funds, que nas últimas semanas têm sido beneficiados com uma enorme entrada de capital recém-egresso do sistema bancário. Movimento esse, muito semelhante ao que também aconteceu nos últimos momentos que antecederam as 3 últimas recessões. Essa enorme retirada de depósitos tem afetado diretamente o M2, o agregado monetário que melhor reflete a quantidade de dinheiro em circulação na economia, e que, semelhante aos depósitos bancários, tem caído em ritmo acelerado, sendo que a última vez em que a oferta monetária americana teve uma taxa de crescimento negativa foi quase um século atrás, exatamente durante a Grande Depressão de 1929. Para se ter uma ideia do efeito de uma contração monetária na economia, basta notar a importância que é dada pelos bancos centrais ao aumento da oferta monetária. Então, se um aumento da oferta monetária gera crescimento econômico, ou pelo menos a ilusão de um crescimento econômico, a contração da oferta monetária tende a provocar o seu exato oposto. Volto a destacar aqui que isso é algo que a economia americana não experimentava desde a Grande Depressão, quase 100 anos atrás. Então, como é possível perceber, até aqui o Fed ainda não conseguiu conter a crise bancária e o nível de desconfiança sobre o sistema bancário americano só cresce a cada semana que se passa. Não por acaso, a injeção de liquidez por parte do Banco Central americano segue sendo realizada através de suas ferramentas. Os empréstimos garantidos pelo Fed aos bancos americanos caíram modestamente de 153 bilhões para 149 bilhões de dólares na última semana, mas ainda segue muito acima dos 4,5 bilhões da semana anterior à quebra do SVB. Entretanto, a composição desses empréstimos vem se alterando, com os bancos usando menos a janela de desconto e mais o BTFP, a ferramenta recém-criada pelo Fed para garantir liquidez emergencial ao setor bancário através de empréstimos garantidos por títulos desvalorizados em posse dos bancos. O uso da janela de desconto caiu 19 bilhões para 69,7 bilhões de dólares, o que novamente foi compensado em parte por um aumento de 15 bilhões no uso do BTFP para 79 bilhões de dólares, de 53,7 bilhões na semana passada. Enquanto isso, outras extensões de crédito, que consistem em empréstimos do Fed para bancos insolventes estabelecidos pelo FDIC, caíram modestamente de 180,1 bilhões para 175 bilhões de dólares. Para piorar a situação,
E como não poderia deixar de ser, após a quebra do SVB, o nível de restrição de crédito vem disparando. Ou seja, com medo de calotes, os bancos estão emprestando cada vez menos, o que deverá acentuar a desaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos daqui para frente. O total emprestado pelos bancos americanos nas 2 semanas desde o colapso do Silicon Valley Bank mostraram a maior queda de 2 semanas na história dos empréstimos bancários comerciais dos Estados Unidos, maior inclusive do que no auge das crises de 2000, 2008 e 2020. A maior parte dessa queda na concessão de empréstimos ocorreu exatamente nos bancos menores, e para a surpresa de muitos, mas não daqueles que acompanham este canal, a maior parte das quedas desses empréstimos aconteceram exatamente nos empréstimos imobiliários. Esse foi o maior declínio dos empréstimos imobiliários em 8 anos, um indicador claro de que o colapso imobiliário comercial pode estar começando a impactar na solvência dos bancos regionais. Nesse contexto, é válido ressaltar que 70% do crescimento da economia americana vem principalmente de gastos financiados por empréstimos e que, portanto, um cenário de contração na oferta de crédito, fuga de depósitos e uma crescente onda de inadimplência como vem se configurando o cenário atual é algo que definitivamente assusta o mercado e pode estar sinalizando para uma crise financeira muito mais séria logo mais à frente. Esse é um problema ainda maior para bancos pequenos que foram duramente atingidos durante a recente crise bancária. Uma crise tendo como foco o setor de bancos regionais pode ser devastadora para a economia americana na medida em que a restrição de crédito atingiria em cheio principalmente as pequenas empresas, os imóveis comerciais e a classe média americana. Os bancos com menos de 250 bilhões de dólares em ativos são responsáveis por cerca de 50% dos negócios comerciais e empréstimos industriais, 60% dos empréstimos imobiliários residenciais, 80% dos empréstimos imobiliários comerciais e 45% dos empréstimos ao consumidor. Não por acaso, as condições de crédito para pequenas empresas teve em março a sua maior queda mensal desde dezembro de 2002. Parece óbvio que daqui para frente, caso esse movimento de fuga de depósitos do sistema bancário não seja de fato estancada, em pouco tempo os bancos terão maiores problemas por falta de liquidez, o que logo deverá ser compensado por maiores acréscimos de liquidez por parte do Banco Central americano através de suas ferramentas, como já vem acontecendo desde a quebra do SVB, mas que tende a ser intensificado, algo que poderá colocar em xeque todo o trabalho do Fed em relação ao combate à inflação realizado nos últimos meses. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira se tornar um membro do Econofácil, clique no botão Seja Membro e conheça os benefícios exclusivos.